Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho mais curto aqui para repercutir essa notícia que saiu ontem à noite da Vibra Energia sobre o aumento da política de dividendos para 40%, né, o aumento do payout, e sobre também a distribuição de dividendos. Vamos também entender um pouco da estrutura de capital da Vibra, conhecer um pouco mais da empresa, né, para os que ainda não conhecem tão bem. Vamos verificar os indicadores dela, se são bons indicadores, se é possível que ela mantenha os indicadores atuais e tentar fazer algumas projeções de lucros e dividendos para 2022. Então fica comigo até o final que com certeza vocês vão gostar bastante. Então, a Vibra Energia, a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é sobre a saída da Petrobras. Ela tinha vários ativos, né, que vieram da Petrobras, mas a Petrobras ela saiu em dois follow-ons, um em 2019 e um em 2021, onde ela vendeu a sua participação. Cada ação saiu a R$ 24,50 em 2019 e R$ 26 em 2021. E esses players que compraram essas ações a esse preço, com certeza eles conhecem profundamente o negócio. Como são players grandes do mercado, a gente acredita que eles não devem fazer maus negócios. Mas, de qualquer forma, foi esse o preço que ele pagou e hoje a gente poderia comprar essa companhia com desconto em relação a esse follow-on. Entendendo um pouco mais da Vibra, ela atua principalmente no comércio, no varejo, né, com sua rede de mais de 8 mil postos. Está tendo um crescimento grande, praticamente 60 postos por trimestre ela está aumentando. Se ela manter isso, com certeza ela vai consolidar bem esse mercado, né, junto com os outros grandes players do setor. Tem de mais de 30 milhões de clientes. Ela também tem receitas advindas de aviação. Então, 7 em cada 10 voos comerciais são abastecidos pela Vibra. E a outra forma de conseguir receita dessa empresa é através da venda para outras empresas. Então, 38% do combustível usado por empresas vem da Vibra. Então, é uma gigante do setor, né? Realmente cresce muito, é uma grande empresa. A notícia que saiu ontem sobre uma aprovação na política mínima de 40% e tentar entender como que isso repercute. Quando a gente olha para o passado da Vibra, a gente vê que desde sempre ela distribuiu bons proventos, né? Em 2018 ela distribuiu 50%, 2019 50%, 2020 59% dos lucros foram distribuídos. Só em 2021 que teve uma queda. A política dela era uma distribuição de 25%. Agora ela melhorou essa distribuição para no mínimo 40%. Então a gente vai ter uma garantia maior que pelo menos 40% do lucro vai virar dividendo, porém é uma empresa que sempre pagou acima disso. Então não sei sinceramente até que ponto isso vai ser tão positivo assim. Quando a gente olha para a estrutura de capital, o que chama atenção é uma dívida líquida grande em relação ao patrimônio líquido. Ela tem praticamente o patrimônio líquido em dívida, o que eu considero um valor alto, seja em dívida líquida, né, extraído caixa da dívida bruta, ainda sobra 13 bi de dívida. E o valor que a gente tem que pagar para comprar essa empresa é 20 milhões mais a dívida, né? Então são 33 bi que a gente acaba pagando. E ela tem um bom número total de papéis, né, que eu considero aqui próximo perto de 1 bilhão para uma empresa desse tamanho. Ela tem condições de distribuir 1 bilhão em dividendos, o que daria pelo menos R$ 1 por ação. Então, não são tantos papéis, é uma coisa que é positiva. Olhando para os indicadores, a gente vê que o preço-lucro dela vem caindo de 2018 para cá, o que é positivo. Indica que a empresa está produzindo mais lucro em relação ao valor que a gente tem que pagar, ou ela está caindo de cotação, ou o lucro dela está aumentando. No caso da Vibra, são as duas coisas, um pouco de cada. Preço sobre valor patrimonial é um preço sobre valor patrimonial que vem caindo, ou seja, é bom, né? Significa que as cotações estão caindo, provavelmente. O EV/EBITDA também está caindo, é um outro bom sinal, porque significa que a empresa está produzindo mais EBITDA em relação ao valor total que a gente tem que pagar para essa empresa. Um ROIC que é de 10%, é um bom ROIC. Com certeza se ela tivesse uma dívida menor, mas um ROIC de 10% ainda é uma empresa que muito provavelmente tem alguma vantagem competitiva e está conseguindo alocar bem seu capital. Eu acho que ela poderia diminuir um pouco essa alavancagem, mas de toda forma é um ROIC satisfatório, um ROIC de 10%. E a dívida, como a gente estava comentando, terminou em 3 vezes o EBITDA, o que eu considero o limite ali, um pouco alto talvez. Com relação ao lucro líquido, é uma coisa que me deixa um pouco com receio de investir nessa empresa, porque o lucro varia muito. A gente teve aqui o quarto TRI de 2021 não recorrente, então se a gente excluir esse não recorrente e fizer uma média aqui dos últimos 10 trimestres da Vibra, a gente vai chegar no valor de 435 milhões por trimestre, o que eu acho que é bem possível dela apresentar esse lucro nos próximos trimestres, visto todos os ativos que ela tem e o ROIC, incluindo esse não recorrente, né, que muito provavelmente ela não vai ter mais não recorrentes assim. Então a gente conseguiria chegar num lucro anual de 2,1 bilhões, né? Se ela pagar próximo dos 40% que ela anunciou, mas a média dela acaba sendo 50%, então eu fiz uma projeção de 50%, esse dividendo vai ser próximo de 1,5 por ação. Lembrando que ela pode pagar mais que 50%, pode pagar menos, ela só determinou o mínimo, mas como eu prefiro trabalhar com a média,
para mim fazer essa projeção de dividendo, que a tendência, a chance de você errar é menor, porque é uma premissa mais conservadora. E a gente chega nesse dividendo de 1,5 por ação, dividindo por 8%, eu cheguei nesse meu preço teto pessoal, 13,10. Então, se ela cair abaixo disso, com certeza eu colocaria a Vibra em carteira, mas nos preços atuais, eu não estou falando que ela está cara, né? Ela pode muito bem continuar subindo, apresentar um dividendo bem maior que esse, mas olhando para as médias, a regressão à média é o que acontece na maioria das vezes. Eu acho que esse preço teto aqui é bem conservador, bem saudável de ser adotado para uma carteira, né, focada em renda mensal. Então a gente tem que direcionar nossos aportes de maneira mais conservadora, visando o dividendo, né? É assim que eu procuro aportar, e é por isso que eu não tenho a Vibra na carteira, porque ela está acima do preço teto, mas como eu disse, nada impede que ela continue subindo, né? Porque o que vai dizer se a ação vai subir ou cair é o mercado, a disposição, o apetite. Se esse vídeo agregou de alguma maneira para você, se inscreve, ativa o sininho e vamos junto construir essa carteira previdenciária. Forte abraço.